Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus, de mais uma vez estar na Tua presença e poder, ó Pai querido, expor a Tua palavra, compartilhando conhecimento com Teus filhos, abençoando os Teus filhos, meu Deus, dirigindo, ó Pai querido, apontando o caminho, que nós possamos ter uma aula produtiva e abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos se assentar. Você que está com a apostila, é a página 21 da sua apostila, página 21, e hoje nós vamos iniciar com Jó, né? Jó. E há muitas peculiaridades sobre Jó, né? Que a gente vai poder destacar aqui hoje. Particularmente, é um livro que eu amo ministrar. A história é uma história magnífica, apesar de ser uma história de dor, mas também é uma história de adoração, de fidelidade, de superação. Então é uma história magnífica e eu tenho certeza que nós vamos ser abençoados aqui hoje, tá bom? Então, o autor de Jó é incerto, talvez Moisés ou Salomão, né? Há muita dúvida sobre a autoria do livro de Jó. Alguns apontam para Moisés, outros para Salomão. Nós não vamos conseguir bater o martelo a respeito da autoria, mas nós vamos falar sobre ela. Não é especificada a data, né? A data não é específica, mas acredite-se aí do século V ao século II antes de Cristo. Então, século V, né? Ou século II antes de Cristo, 500, início de tudo. O livro de Jó, a gente vai ter muitas dúvidas sobre isso, né? Sobre essa ordem cronológica de Jó. Há quem diga que Jó é o primeiro livro da Bíblia, né? Inclusive, apesar de Gênesis narrar fatos ocorridos primeiro, há quem diga que o livro de Jó foi escrito antes do Gênesis, né? Então, antes de Deus dar revelação para Moisés no Monte Sinai sobre o princípio das coisas, já havia o livro de Jó. Qual é o tema do livro? O sofrimento do piedoso e a soberania de Deus. Palavra-chave: pecado e justiça. Versículo-chave: Jó, capítulo 1, versículo 21 e 22. Vamos ler? Você que está com a Bíblia, Jó, capítulo 1, versículo 21 e 22. Jó, capítulo 1, versículo 21 e 22. Acharam? Diz assim, ó: e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Né? Então, olha que texto forte, né? De um homem que perdeu tudo. O capítulo 1 vai narrar a perca das coisas, né? Porque no capítulo 1, Jó vai perder casa, animais, filhos, né? Jó vai viver os piores dias da sua vida. E é nesse momento que a esposa dele vai confrontá-lo, né? Vai dizer: olha, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí o texto diz: em tudo isso, quer dizer, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, todas as suas dores, em tudo isso Jó não pecou. Quer dizer, Satanás vendeu a ideia de que Jó só era fiel porque possuía as coisas. Então Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas que Jó tinha. Que Satanás dizia: se ele perder as coisas, ele blasfema contra ti.
mas Jó perde tudo e permanece fiel. E aí eu costumo dizer o seguinte, que Jó não era crente porque tinha. Jó só tinha porque era crente. Ou seja, a ordem é diferente. Satanás entendia que Jó só era crente, só era temente, só era fiel porque ele tinha tudo. Mas na verdade a ordem estava errada. Jó só tinha tudo porque ele era crente, porque ele era fiel, porque ele era temente. E o fato dele não ter não mudava nada, porque ele não o adorava porque tinha. Ele o adorava porque ele era Deus. A fidelidade não estava condicionada ao que ele tinha, né? Jó é um dos livros sapiensais e poéticos do Antigo Testamento. Sapiensal, porque trata profundamente de relevantes assuntos universais da humanidade. Sapiência, está lá embaixo na sua tradução, na sua apostila, né? É sabedoria divina. Sabedoria divina. Vamos lá. Porque quase totalidade do livro está elaborada em um estilo poético. Sua poesia, todavia, tem por base um personagem histórico e real, e um evento histórico real. Jó é citado em Ezequiel 14 e em Tiago 5. A doença dele pode ter sido elefantíase, né? Além disso, esse livro ele demonstra essa enfermidade de Jó, que é importante, né? Porque a gente vai ver muito falar que Jó ele estava leproso. Porque a ideia dessa enfermidade naquela antiguidade é que muitas outras enfermidades se passavam por lepra, né? Quer dizer, a ideia da lepra não é bem a ideia da lepra que nós temos hoje, a hanseníase, né? Quer dizer, hoje, quando você fala de alguém que tem lepra, você pensa na hanseníase, que é aquela mancha que a pessoa dá, que ela perde a sensibilidade e tal. Mas, na verdade, tudo aquilo que dava feridas, que não era muito entendido por eles chamavam de lepra, né? E a prova disso é que o escritor diz que é provável que a enfermidade que Jó tinha era elefantíase, né? Quer dizer, que não é bem a ideia de lepra que nós temos, né? Nós vamos aprofundar sobre isso. Jó vive o maior exemplo de perca do Antigo Testamento, né? Ele perde tudo, mas ele também vive o maior exemplo de restauração, né? Porque Deus o restaura tudo que ele possuía em dobro, não é isso? Através das experiências de Jó, estaremos enfocando a problemática do sofrimento justo. Trata-se de um tema aparentemente difícil, em decorrência de suas implicações teológicas e filosóficas. No entanto, haveremos de constatar que o crente fiel, até mesmo no cadinho, está lá embaixo, ó, lugar onde as coisas se misturam, se fundem em crisol, né? Lugar que as coisas se ajuntam, se fundem, da aprovação, reúnem forças para regozijar-se em Deus. No ardor de sua angústia, professa Jó: porque eu sei que o meu Redentor está vivo e que por fim se levantará sobre a terra. Então, o livro de Jó vai nos trazer um paradoxo muito, muito profundo, né? Por que às vezes o justo sofre mais do que o ímpio, né? Não é uma indagação? Asaf fez essa indagação. Por que na mesa do justo tem abundância, mas está faltando pão na minha mesa? E Asaf era um adorador, né? Então, quer dizer, Jó vai trazer algumas reflexões importantes para a nossa vida. Jó disse assim no capítulo 12 de Jó, versículo 6: na tenda dos assoladores há descanso. Quer dizer, ele diz o seguinte: olha, eu sou justo, mas eu estou vivendo a pior prova da minha vida. Mas o cara ali do lado não é crente e ele está em paz. Quer dizer, como que pode ser isso? A tenda do assolador ter descanso e eu vivendo a pior prova da minha vida, né? Então nós vamos ter em Jó algumas reflexões que até hoje são muito difíceis de ser entendidas, né? De ser compreendidas, que é o porquê da vida. Por que comigo? Por que eu?
né? Então é Jesus no Getsemane dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, né? Quer dizer, por que eu tenho que passar por todo esse sofrimento, por toda essa dor, né? Então Jó vai nos trazer reflexões importantes sobre o ardor da angústia, sobre a aflição do justo, sobre o porquê que o justo vive tudo isso, né? Então vai ser muito legal esse estudo aqui hoje. Tema: transcendendo o drama humano. Centra-se o livro de Jó nessa pergunta. Olha o tema. Qual a pergunta? Por que sofre o justo? Por que sofre o justo? Que o pecador sofra, todos entendemos. Mas o justo, aquele que tudo faz por agradar a Deus, Sidlow Baxter, diante dessa incômoda temática, afirmou: atrás de todo sofrimento do homem piedoso está um alto problema de Deus. E atrás de tudo isso está sequentemente uma inefável e gloriosa experiência. Se a princípio é indesejável a experiência do sofrimento, o seu propósito, de acordo com a vontade de Deus, é sempre sublime. Foi o que experimentou o salmista. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, 71. Então olha o que é que o salmista vai dizer. Olha, aparentemente ninguém quer passar pela aflição. Ninguém é masoquista, né? Que é aquele cara que gosta de dor, né? Ninguém acorda hoje dizendo assim: poxa, estou precisando de uma luta, né? Assim, eita, estou precisando de uma prova, viu? Tá muito fácil esse negócio aqui. Não, ninguém é masoquista. Mas o escritor está falando uma coisa tremenda. E a gente reflete com Jó sobre isso. É que atrás da luta, da tempestade, do deserto, do vale, da provação, há sempre uma vontade de Deus, um motivo, um propósito. Deus não nos permite passar por tudo isso só por passar. Deus, não é que Deus quer ver meu sofrimento, sabe? Não é que Deus quer ver minha dor, mas é um propósito. Teve uma vez que Jesus com seus discípulos viu um moço cego. E aí os discípulos perguntaram: mas quem pecou? Foi o pai? Foi a mãe dele? Porque ele nasceu cego. Quer dizer, esse menino já nasceu na dor. Esse menino já nasceu com um problema. E se o problema não é fruto do pecado dele, porque ele nasceu assim, então quem pecou? Aí Jesus disse: ninguém pecou, mas a enfermidade dele é para glória de Deus. Então quer dizer, Deus tinha um propósito na enfermidade dele. Havia ali um propósito. Olha o que o salmista disse, Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos. Quer dizer, o salmista dizendo: as aflições parecia ser ruim, mas foi boa, porque eu aprendi sua palavra, eu aprendi os seus estatutos. Se eu não tivesse sido afligido, eu não tinha aprendido os seus estatutos. E aí nós temos uma expressão que é o seguinte: ou a gente vem pelo amor, ou vem pelo quê? Pela dor. Quantas pessoas que você conhece que vem pelo amor? São pouquíssimas. São poucas pessoas que acordam em casa e falam assim: vocês estão em encontro com Deus. Geralmente, quando a pessoa chega na casa de Deus, ela chega vivendo a dor. Talvez a dor dela não seja nem dor para mim, mas é dor para ela. É a dor do relacionamento em casa, é a dor do relacionamento com o pai, do relacionamento com a mãe, do relacionamento com o irmão, é a dor do casamento, é a dor do namoro, é a dor da solidão, não é a dor da enfermidade, assim por diante. E essa pessoa vem com as suas dores, e as dores que ela viveu e passou lhe aproximou de Deus. Deus lhe foi apresentado de verdade pela dor.
E Jó vai falar sobre isso. Vamos abrir, por favor? Abra sua Bíblia em Jó 42, 2. Jó 42, 2. Jó 42, 2. Quem achou, lê. Sei que pode fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar seus planos. Versículo 5, por favor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Olha que interessante isso. Primeira coisa que Jó declara no versículo 2. Eu sei que tudo podes. Ele está dizendo que ele está falando da onipotência de Deus, né? Um Deus que tem todo o poder e que pode todas as coisas. Nada foge ao controle desse Deus, né? Ele tem todo o poder. Tudo está na mão dele. Ele pode tudo. Eu sei que o Senhor tudo pode. E ele termina dizendo: nenhum dos teus planos, propósitos poderão ser frustrados, impedidos. Dizendo o seguinte: tudo que eu estou vivendo e passando é um plano de Deus, porque Deus não perdeu o controle da minha vida. Ele pode tudo. E se esse é o plano dele, o plano dele não tem como ser impedido, não tem como ser frustrado. Aí ele diz no versículo 5, ele diz assim: antes, tem uma tradução que fala assim: antes disso tudo, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então ele está dizendo o seguinte: que aquela luta, que aquela perca, que aquela dor, que tudo que ele viveu, que não o matou, o deixou mais forte. Revelou sobre ele relacionamento, intimidade. Era alguém que, eu sei que Deus existe porque me falaram de Deus, eu sei que Jesus existe porque me falaram de Jesus, já ouvi que Jesus cura, já ouvi que Jesus liberta, já ouvi que Jesus salva. Aí o camarada adoece de uma enfermidade, ele está lá no leito de enfermidade, sofrendo, família sofrendo, todo mundo sofrendo. E aí Jesus levanta ele da cama. Aí ele fala assim: olha, eu tinha ouvido falar que Jesus cura, e foi doloroso para mim passar pela cama, mas hoje eu sei que Ele cura. Não é mais de ouvir falar, é pessoal, é a minha experiência. Eu vi, não foi ninguém que me contou, eu experimentei. Então quer dizer, o que Jó está dizendo é que a luta deixou ele mais crente. É por isso que o tema é porque sofre o justo. Nós precisamos entender quais são os processos da nossa vida. Por que Jesus precisou passar pelo Calvário? Por que Estevão precisou ser apedrejado? Por que Pedro precisou ser crucificado de cabeça para baixo? Por que Paulo precisou perder a cabeça? Por que o justo sofre? Por que Asaf vê o ímpio comer e a casa dele falta pão? Por que a gente passa por tantas coisas? E são tantas perguntas que nos movem, são tantas dores que nos movem, né? E tudo isso vai ser importante a gente passar aqui pelo livro de Jó. Aqui na página 23 tem 3 pontos importantes aqui. Esses 3 pontos resumem por que o justo sofre. É uma resposta tríplice. Está aqui na página 23. Primeira resposta: Deus merece nosso amor, a parte das bênçãos que concede. Segundo, Deus pode permitir o sofrimento como meio de purificar e fortalecer a alma em piedade. Terceiro, os pensamentos e os caminhos de Deus são movidos por considerações vastas demais para a mente fraca do homem compreender, já que o homem não pode ver os grandes assuntos da vida com a mesma visão ampla do onipotente. Então você imagina isso aqui, porque, irmão, pensar isso aqui é algo profundo. Eu já vi pregador dizer o seguinte: nossa, mas a mulher de Jó mandou ele amaldiçoar Deus. Mas vamos colocar na pele da mulher de Jó. Perdeu 10 filhos.
viu a casa cair sobre eles, perdeu os animais, perdeu a riqueza, perdeu tudo. E eles faziam tudo para agradar a Deus. Como que essa mulher, na visão humana, não estaria aflita, querendo parar, querendo desistir? Claro que sim. Primeira coisa. Segundo, Jó tinha dimensão do que estava acontecendo no reino espiritual? Não. Então entenda isso. Porque se Jó sabe que o diabo está falando com Deus, pegou? Se Jó sabe que há ali o diabo falando com Deus, aí Jó entende. Ah, peraí, eu estou entendendo. Peraí, o diabo falou que eu não sou fiel, Deus está falando que eu sou fiel, e essa prova aqui é para provar que eu sou fiel. É isso. Mas Jó não tem acesso ao campo espiritual, né? Então, quando não se tem acesso ao campo espiritual, você imagina, tá tudo desmoronando, tá tudo caindo, e você aqui perguntando, parece que quanto mais eu oro, mais difícil fica, quanto mais eu sou crente, pra mim é mais difícil as coisas, o ímpio tá feliz e eu tô sofrendo. Por quê? Porque você não tem acesso ao campo espiritual. Então, entender isso, entender o campo espiritual é importante. Olha isso. Mesmo assim, Deus realmente sabe o que é o melhor para a sua própria glória, para o nosso bem final. Olha aí, para o nosso bem final. Não é o bem do processo, é o bem final. Tem um texto que Paulo escreve aos Coríntios que me chama a atenção. Está no capítulo 5 de 1 Coríntios. Capítulo 5 de 1 Coríntios narra os pecados da igreja em Corinto. Era muito pecado. Pra você ter ideia, lá em capítulo 5 de 1 Coríntios, a Bíblia fala que os filhos estavam se deitando com as mulheres de seus pais. Ou seja, provavelmente com as madrastas, né? Eles estavam tendo relação com as próprias madrastas. E estava tão terrível aquele ambiente de fornicação, prostituição, de adultério, de tudo que não louvava a Deus, que Deus falou pela boca de Paulo o seguinte: ao invés de eu entregar vocês para Deus, eu não vou entregar vocês para Deus, eu vou entregar vocês para o diabo, para que o diabo possa tratar com vocês e para que vocês sejam salvos no dia do Senhor. Então o que Paulo está dizendo? O bem final é importante. Então quer dizer, eu quero que vocês sejam salvos, mas o processo da purificação para a salvação vai ser necessário vocês passarem pela mão do diabo. Agora você imagina passar na mão do diabo, irmão. Então Paulo está dizendo, ó, que vocês passem na mão, que o diabo faça com vocês o que ele quiser fazer, desde que vocês sejam salvos no dia do Senhor. Então quer dizer, o bem-estar de Deus fala do bem-estar final. E esse processo, ele é importante para purificação e para que nós possamos entender o quanto nós somos dependentes desse Deus, né? O quanto nós somos dependentes desse Deus. Vamos lá. Essa resposta é dada em contraste aos conceitos limitados dos três consoladores de Jó: Elifaz, Bildade e Zofar. Escreve Henry Hampton Halley: ao lermos o livro de Jó, do começo ao fim, devemos nos lembrar de que Jó nunca soube porque sofria, nem qual seria o desfecho. Os 2 primeiros capítulos de Jó nos explicam por que isso aconteceu e deixam claro que a causa de seus sofrimentos não era um castigo dos pecados, mas sim a aprovação de sua fé. Deus tinha plena confiança de que Jó seria aprovado. Entretanto, embora nós, leitores do livro de Jó, saibamos desse desfecho, o próprio Jó não sabia. Então, quer dizer, é o que nós estamos falando. Então, quer dizer, Jó não sabe o que está acontecendo no reino espiritual, né? Lembra de Daniel? Ele ora e Deus manda Gabriel para responder a oração de Daniel. Mas nas regiões celestiais, os demônios prendem Gabriel e Gabriel não chega. E aí Daniel continua orando 21 dias, achando ele que Deus não estava ouvindo, quando na verdade Deus tanto estava ouvindo, quanto já tinha mandado resposta. Porém, essa batalha que eu chamo de batalha espiritual, proibiu
fez com que Gabriel não descesse. Deus teve que enviar um arcanjo, que é Miguel, para batalhar com os demônios, libertar Gabriel, para Gabriel, que é um anjo mensageiro, trazer a boa notícia a Daniel. Então, Daniel está aqui embaixo achando, olha, Deus não está me ouvindo. Por quê? Porque tem algo acontecendo no reino espiritual. Então, olha, Jó não sabe por que está sofrendo. A prova disso é que algumas vezes Jó vai dizer: amaldiçoado seja o dia que eu nasci. Por que eu estou passando por tanto sofrimento? E Jó não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe o final disso. Qual é o desfecho disso? O capítulo 1 e o capítulo 2, eles são enfáticos em nos mostrar, nós leitores, de que o que está acontecendo é uma batalha espiritual entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, e de que o diabo questiona a fortuna, a bênção, a dádiva de Jó, e Deus mostra para o diabo que, independente do que Jó tem, Jó é fiel porque Jó ama a Deus. E é esse embate espiritual que vai gerar a dor, a provação, a batalha de Jó. Mas Jó não sabe disso. Jó continua ali sofrendo, passando pela adversidade, mas fiel. Os 3 consoladores de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vão usar expressões como: você pecou, Deus lhe amaldiçoou, para tentar explicar o sofrimento de Jó, né? Então, vamos lá. Se Jó, o parágrafo, se Jó não sabia a razão de todo sofrimento e o aceitava de forma resignada, todavia, entre o aceitar e o compreender faz todo um abismo de interrogações. Então, quer dizer, não é que Jó não aceitava a dor, o sofrimento. O que Jó tinha eram interrogações. Ele queria entender o porquê ele estava passando por tudo aquilo. Se é a vontade de Deus, eu estou pronto para obedecer. Se é a vontade de Deus, eu estou pronto para passar. Se é a vontade, eu estou pronto. Mas eu quero entender. Por quê? Porque eu. Qual é o objetivo disso? Então Jó tinha muitas interrogações. Pela fé aceitamos, nem sempre, porém compreendemos. Foi o que o Senhor disse a Pedro na cerimônia do lava-pés: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Jó 3,7. Enfim, João 3,7, perdoe-me. Enfim, Jó não compreendia porque estava sofrendo, mas Deus sabia porque ele teria de sofrer. Será que Jó tinha ciência da importância de seu sofrimento na história da salvação? Então, quer dizer, algumas coisas que Deus faz, hoje nós não compreendemos. Tinha um pastor amigo meu que ele dizia o seguinte: Deus complica, depois ele descomplica, e aí ele explica porque complicou. Ele não explica porque vai complicar. Ele primeiro complica, aí depois ele manda a resposta, ele descomplica. Aí depois ele explica depois: olha, complicou porque precisava passar por isso. Então ele só explica depois do processo, né? Então Jó não sabia, mas mesmo assim, com as suas interrogações, com as suas dúvidas, com as suas dores, ele passou por tudo isso, né? Depois de destacar o argumento do livro de Jó, ressalta o Warren que Deus usou o sofrimento do patriarca para derrotar o diabo. Aduz o pastor de Wisby que os servos de Deus, quais intrépidos soldados, acham-se em pleno campo de batalha. Às vezes, porém, o campo de batalha acha-se dentro de nós mesmos. O enredo de Jó não se resume ao problema do sofrimento humano. Sua temática é transcendente, busca saber por que alguém como o patriarca é submetido a uma provação tão grande e inumana. Quantas vezes, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando a gente pergunta para Deus, né? Nossa, Deus, mas por que eu estou passando por isso, né? Por que tanto sofrimento? Por que tanta luta, né? E assim, verdade seja dita, irmão, todos nós estávamos condenados ao inferno.
Não há justo aqui. A ideia de um Jó justo é a ideia do testemunho de Deus a respeito dele. Porque quem testemunhou Jó foi o próprio Deus. Quando o diabo estava lá observando Jó, Deus perguntou: diabo, de onde tu vens? Ele disse: de passear pela terra e de rodear por ela. Aí Deus disse: estás observando o meu servo Jó? Aí Deus dá testemunho, ele diz: íntegro, reto, temente, justo, se desvia do mal. Então quem dá o testemunho de Jó? Deus. Então Deus sabe quem Jó é. Se tem alguém que sabe quem nós somos, é Deus. Aí o diabo diz: ah, mas ele é tudo isso mesmo. O Senhor cobriu ele de riquezas. Fica fácil ser crente. O Senhor cobriu ele de riquezas. Deixa eu tocar no que ele tem e ele vai blasfemar. Então quer dizer, o diabo condiciona a fidelidade de Jó pelo aquilo que Jó possui, por aquilo que Jó tem. E eu quero abrir um parêntese aqui, porque essa história ela é muito profunda, porque fala do processo da nossa vida. Quando nós, no campo do espiritual, não entendemos o que nós estamos vivendo, não entendemos o que nós estamos passando, e por não termos maturidade espiritual, muitos de nós se perdem. Quem que não viu essa semana um grande teólogo dessa área de batalha espiritual chamado Pablo Marçal? Não é o Pablo Marçal, oh meu Deus, Mastral. Daniel Mastral. Eu uni dois camadas diferentes. Daniel Mastral. Você já ouviu falar de Daniel Mastral? Eu já li alguns livros de Daniel Mastral. Já vendi muito livro de Daniel Mastral. Daniel Mastral era um ex-satanista que muita gente conectava ele a um ex-presidente da República, né, Michel Temer, dizendo que Michel Temer era satanista e que ele era um filho de Michel Temer, um filho fora do casamento, né? Uma coisa que nunca foi provada, e que ele, não sei se por inteligência ou por perspicácia, ele alimentou essa teoria no coração das pessoas. Por quê? Tem um dos livros dele que ele faz menção de um satanista por um código MT. Então ele fala que ele não pode narrar o nome devido processo e tal, mas que ele vai expressar essa pessoa com um código MT. E aí, eu tô daqui, eu sei que ele já falou muito de Michel Temer como um satanista. Aí ele coloca um código MT, então eu concluo Michel Temer. Eu concluo e ele pode tirar isso da minha cabeça. Ele pode dizer assim: não, isso é coisa da sua cabeça, o MT não tem nada a ver com Michel Temer. Mas ele não faz isso. Aí alguém pergunta: é Michel Temer? Ele fala: não sei. Então, quer dizer, quando ele fala não sei, ele cria uma ideia. As pessoas ficam querendo saber, e com isso ele vendeu milhares e milhares e milhares de livros. Ele foi um cara muito reconhecido por muito tempo, palestras nas igrejas, as maiores igrejas do Brasil e do mundo. Ele viajou o mundo, ele teve livros que se tornaram best-sellers, com até 1 milhão de cópias vendidas. Um cara muito bem financeiramente. Era para ser um líder espiritual maior, mas ele teve problemas nesse processo, nesse caminho e tal. Ok. Quando você vai para a vida do Daniel Mastral, você vai ver que o Daniel Mastral, ele teve nesse processo de vida muitas coisas que te levam a pensar. Por exemplo, o filho de Daniel Mastral se suicidou. E não foi um suicídio comum. O filho de Daniel Mastral, ele pulou na frente de um trem. E o trem passou por cima dele. Antes disso, ele era preso dentro de casa, em um quarto, com medicação, porque ele se cortava, ele tinha que ficar amarrado. A esquizofrenia dele era muito alta. Quando você fala de alguém que mexe com batalha espiritual e que o filho dele passa por tudo isso, só isso já é uma loucura bem grande. Como explicar que um líder espiritual que mexe com batalha espiritual, o filho dele morre de suicídio e antes disso já vivia uma vida de muita dor relacionada à parte mental? Ok. Para piorar, a esposa dele é médica, uma ótima cirurgiã, e depois da morte do filho ela piorou muito com
crise de ansiedade, síndrome de pânico, esquizofrenia. E ela ficou muito tempo também debilitada, sem poder trabalhar, e depois morreu, o que eles chamam que ela morreu com um infarto fulminante. Mas que haviam dúvidas a respeito dessa morte, e a polícia queria reabrir o caso porque acreditava que ele poderia ter ajudado ela a se matar, ou seja, que ele poderia, vendo o sofrimento dela, ter contribuído com a morte dela. Aí depois vem o Daniel Mastral, e o que até hoje se acredita é que ele se matou. Agora veja, como que alguém que está no ambiente espiritual, que conhece tão profundamente todo o ambiente das trevas como da luz, e tem todas essas marcas profundas, caminha para esse caminho. Como pode ser isso? Há algumas indagações que alguns de nós, por não entendermos esse processo, não aguentamos, não suportamos, emocionalmente, mentalmente. E aí o que acontece? Quando você se perde, tem um áudio dele, soltaram acho que ontem, ele mandou um áudio para um teólogo falando com ele que não aguentava mais, mas que antes de partir, que ele precisava contar as verdades que estavam presas dentro dele, que estavam matando ele. E ele marcou um podcast, mas ele se matou antes. Então quer dizer, esse homem está cheio de feridas, e como ele não compreende, como ele não se, por algum motivo ele não está se relacionando, ele não está compreendendo o que está acontecendo no reino espiritual, ele não suporta. E há muitas pessoas que têm vivido isso que Jó viveu, não suporta. Ela começa a orar dizendo: amaldiçoado seja o dia que eu nasci. Ela está querendo parar, ela está querendo desistir, né? Vamos lá, sobre a hipótese da autoria mosaica. Quando a gente fala sobre o autor, a autoria de Jó é incerta. Alguns eruditos atribuem o livro a Moisés, outros a antigos sábios, né? Cujos escritos podem ser encontrados em Provérbios, Eclesiastes. Talvez o próprio Salomão tem sido um dos seus autores. Possivelmente Eliú ou o próprio Jó. O autor é desconhecido, o livro é singular no cânon pelo fato de não ter nenhuma conexão com o povo de Israel, nem com suas instituições. A explicação mais natural para isso é que seus eventos são anteriores à história de Israel. Quanto à autoria do livro de Jó, vejamos algumas hipóteses. Então vamos lá para a gente entender. O livro não tem acesso à cultura de Israel, ou seja, o livro não tem conexão à cultura de Israel. E isso pode nos levar a crer que ou o livro, ou a história do livro, passa em um território fora do território de Israel, ou que é um período anterior ao período de Israel como nação. Por isso ele não tem conexões com essa história. Nós vamos ter várias possibilidades de autores desse livro, ligados a Jó, sábios antigos, Moisés, Salomão, e assim vai. A primeira hipótese, a hipótese da autoria mosaica, algumas versões da Bíblia encimavam o livro de Jó com uma informação sugerindo que fosse Moisés o seu provável autor. No entanto, que evidências encontramos na referida obra que nos remetam ao grande legislador dos hebreus? Segundo essa teoria, Moisés, durante o exílio de 40 anos em Midian, teria entrado em contato com diversos sábios gentios que, mantendo-se incolumes à idolatria, que pouco a pouco ia destruindo o tecido moral e espiritual daquela região, ainda eram capazes de citar oralmente o longo poema de Jó. Mas como não dominavam a arte da escrita, a história corria o risco de vir a contaminar-se com elementos da cultura e da religião local, até que se descaracterizasse por completo. De acordo com esta hipótese, Deus inspira Moisés a registrar a história de Jó por escrito, a fim de integralmente preservá-la. Como fazê-lo? O Senhor inspira-o a criar o alfabeto a partir dos ideogramas egípcios. Mais tarde, o alfabeto hebraico seria assimilado pelos fenícios, que
que em suas várias incursões transmitem-no aos gregos e estes aos romanos. Até que ponto esta teoria é confiável? Desconhecemos qualquer evidência, quer interna ou externa, que corrobore. Então, entendendo, a primeira teoria que esse livro seja mosaico, inclusive algumas bíblias mais antigas, essas de línguas mais atuais não, mas algumas mais antigas vinham até com essa menção de que Jó poderia ter sido escrito por Moisés. E aí cria-se uma história que provavelmente é uma história apócrifa, de que quando Moisés mata um egípcio, porque ele maltratava um hebreu, e ele corre para o deserto e fica 40 anos na região de Midian e se casa com Zípora, naquele período que sábios transmitiram para ele oralmente a respeito do poema de Jó. Por quê? Porque é muito cultural que as histórias dos heróis fossem contadas tanto por música quanto por poema. Só que naquele período que ainda não tinha alfabetização, ou seja, não tinham letras, não tinha como ter escrita, essa história poderia se perder, porque eles passavam oralmente a história, né? O princípio. Mas com a multiplicação da idolatria e da iniquidade, essa história poderia ser descaracterizada. Então, quem acredita em Moisés, acredita que Deus então o inspira para que ele criasse um alfabeto muito ligado às raízes egípcias, e depois os fenícios vão melhorar e vai se tornar no alfabeto hebraico, para que ele pudesse escrever a história de Jó. Se essa teoria tiver fundamento, o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, antes mesmo de Moisés receber a revelação sobre o Gênesis lá no Monte Sinai, né? Então esse seria o primeiro livro que foi escrito. A pergunta é: o que nós temos de materialidade que corrobore com isso? Nada. Nós não temos, a não ser as histórias antigas apócrifas, nós não temos nada que colabore. A hipótese da autoria de Jó. Embora vivesse o patriarca numa época bastante recuada, talvez há mais de 5.000 anos, não lhe era desconhecida nem a arte, nem o ofício de escrever. No momento de lacinante, que lacina ou golpeia, muito dolorosa, pungente, né? Momento de aflição, né? De dor exclama: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Jó 19, 23 e 24. Não podemos inferir dessas passagens que fosse Jó um escritor. O que ele demanda é que, naquele momento, houvesse um escriba que eficientemente lhe registrasse toda aquela discussão, a fim de que suas razões viessem a público. Mais adiante, já esgotado seus argumentos, refere-se ele novamente ao ofício da escrita. Quem me dera que me ouvisse. Eis que que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva no livro. Jó 31, 35. Seja-nos permitido concluir que, naquele recuadíssimo tempo, eram os discursos artisticamente gravados em lâminas de argila, que, endurecidas ao sol, perenizavam as filosofias e máximas daqueles sábios. Outro sim, depreendemos que algumas declarações, em virtude de sua relevância teológica, filosófica e histórica, eram esculpidas com ponteiros de ferro nas rochas, para que todos pudessem tê-las. Naquelas
tertúlias havia sempre um estenógrafo ou um estenógrafo que, à semelhança dos jornalistas atuais, tudo registrava. Então, o que nós precisamos compreender quando a gente olha para Jó? A ideia de que Jó possa ser o autor é uma ideia bem palpável, visto pelos escritos que por ele mesmo é revelado no livro. O livro mesmo revela. Por exemplo, por mais que esse livro possa ter coisa de 5.000 anos, né? Mas ele fala sobre o poder da palavra, o poder da escrita, a vontade de registrar o que ele está vivendo, a vontade de que Deus respondesse as suas orações e que os seus inimigos pudessem registrar em livro o que Deus faria com ele. Quer dizer, toda essa ideia de poder registrar em livro, de poder escrever, pode sim apontar essa autoria para o próprio Jó, né? Para o próprio Jó. Nós ainda temos uma hipótese sobre a autoria de Eliú, né? Mencionar a hipótese de ter sido Eliú o autor do livro de Jó também é válido, apesar de não o declarar o texto sagrado. Temos nesse jovem teólogo todos os elementos de um excelente escritor: amplo e correto conhecimento de Deus, singular cultura geral, expressão verbal incomum e inspirada paixão ao discursar. Levemos conta também sua concentração. Ouviu atentamente a todos os discursos e depois, chegada a sua hora de falar, rebateu-os de maneira enérgica e muito consentânea. Consideremos ainda haver sido Eliú o único personagem do livro de Jó de quem temos uma genealogia básica. Declinar-lhe o texto sagrado, o nome do pai e do avô de Eliú e de Baraquel, o Buzita, da família de Raão, simples coincidência, ou quis o jovem escritor assinar a obra de maneira modestamente sutil e delicada? Então, nós temos essa opção que ela também é bem palpável. Eliú é um dos amigos de Jó, mas o escrito denota algo importante sobre Eliú que não denota sobre os outros. O que o escrito denota? Fala da genealogia dele, fala do pai, né, da família, da onde ele veio, da sua geografia. Então, quer dizer, por que não há detalhes dos outros amigos, mas há detalhes sobre Eliú? Que o texto denota ser um homem educado, que tinha condições de escrita, capaz para isso, né? Então, é palpável que possa ser também Eliú o autor do livro, né? Então, não tem como desconsiderar essa hipótese, ok? Nós vamos parar por aqui, que nós não vamos chegar ali na frente. Na próxima semana a gente continua por aqui, ok? Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha manifestar sobre nós o teu poder e a tua graça. Que o Senhor possa estar agindo e operando e movendo, tocando de forma especial, nos sustentando, nos guardando e cumprindo sobre nós a tua promessa, a tua palavra, liberando sobre nós a tua bênção e a tua vitória. Nós oramos e cremos no poder do Senhor, na bênção do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa nos instruir, meu Deus, na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus abençoe vocês, queridos. Até a próxima.